Fala, meus e minhas trins, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trazendo um vídeo muito massa pra vocês. Vamos trazer aqui Jotô 3, que vamos falar sobre o Pokélog, que tem muita informação nova, muita coisa massa também. E eu vou trazer também sobre os TRs e os TMs novos que vão chegar. Eu não tinha feito vídeo antes, né, galera? Tava muita correria, questões de faculdade e coisas pessoais aí. Então agora estamos de volta, vamos voltar aí com os conteúdos normalmente. Queria agradecer a todo mundo que tem chegado no canal, muita gente nova. Em breve vão sair mais episódios na nossa série Guia de Iniciantes para Iniciantes, então não perde, se inscreve no canal para você acompanhar, que a série tá insana, tá épica demais. E se você quer aprender a jogar desde o início, saber um passo a passo todos os comandos, dicas, tutoriais e configurações, cara, acompanha essa série, vale a pena demais e ela é top, tá? Então o link também da Curse Diamond vai estar na descrição. A Curse Diamond é uma parceira oficial aqui do canal e do próprio PXG, galera. Lá vocês compram os Diamonds muito mais barato, vocês também tem cashback nessa sua compra, para na próxima você poder usar os pontos que você ganha lá para pagar mais barato ainda. E comprando por lá você ajuda o Mano Blade aqui, tá? Então aproveita que tá chegando o evento de Páscoa aí e compra o passe por lá, os diamantes por lá, que vai ajudar eu e também vai ajudar você e o seu próprio bolso, tá? Então, de antemão, deixa o like, se inscreve no canal, manda no grupo da tia, da amiga, da avó, da bisavó, manda pra todo mundo para ajudar esse vídeo de chegar a mais pessoas e ajudar o YouTube a divulgar a gente para mais pessoas conhecerem, né? Porque faz toda a diferença, porque você sabe que em canal do YouTube necessita disso, rapaziada. Então deixa o like, se inscreve e comenta, que faz toda a diferença, ajuda muito mesmo. Então bora fazer isso aí para dar aquela moral pro Mano Blade, tá? Agora bora lá pro Discord, partiu! Estamos aqui no Discord, rapaziada. Então tá aqui o Jotô 3 Pokélog, a gente vai falar sobre esse e também aqui sobre os TMs, tá? Vou fazer dois vídeos, mas vamos focar primeiro no que liberou hoje, tá? Pra gente estar falando aí. Na verdade liberou ontem, né? Saiu ontem, mas eu tô vendo aí hoje, tá? Então vamos abrir aqui aspas pro Mesh Carelite, um dos devs aí do nosso querido PXzão. Um Jotô 3 Pokélog, cara. Tô muito curioso pra ver o que vai ter de novidade. E eu tenho certeza que quando chegar Jotô, cara, vai chegar coisa pra caramba. E deixa eu falar aqui, rapaziada. Quando chegar Jotô, eu vou fazer uma série só em Jotô. A gente vai tentar pegar level no mínimo 150, mas nosso objetivo é pegar 200 lá, pra gente pegar todas as recompensas que vai dar no servidor novo, que vai ser só de Jotô. A gente já vai nascer direto em Jotô, tá? Então, se você não quer perder isso, deixa o like e se inscreve, ativa esse sininho pra você receber a notificação na hora, rapaz. Então, vambora, tá? Então, vamos começar aqui. Seguindo com informativos referentes ao Major Update, dessa vez explicaremos todos os detalhes sobre o sistema de Pokélog. Além disso, também preparamos uma nova sessão de perguntas e respostas baseadas nas principais dúvidas recebidas durante o segundo informativo do update. Vamos lá então falar agora sobre o nosso querido Pokélogzão. O Pokélog é um sistema desenvolvido para registrar informações detalhadas sobre o Pokémon, encontrados pelos treinadores, servindo com um compêndio, né, vivo de conhecimentos, bem com um livro para registrar as informações ali que o Pokémon dá, né? Se expande conforme os treinadores interagem com diferentes espécies ao longo da sua jornada, diferente de um simples enciclopédia, né? O Pokédex evolui através de batalhas reais em locais de caça, famosas hunts, né? Registrando habilidades, comportamentos e padrões de luta com base na experiência prática dos treinadores. Isso aqui é bem legal, bem interessante. Tem essa fotinha aqui, ó. A gente vai ver o profile, o active no Pokélog, o Poké Track, né? Pokélog Track, né? Pra gente localizar, rapaziada. Aqui a gente tem o Arthur aqui, por exemplo, né? Que tá falando level 40, tem uma descrição dele aqui. Por aqui na descrição dele, ele é o número 8 da Pokédex aqui, né? E aqui eu tenho, ao derrotar 60 você completa uma parte, né, do Pokélog, derrotando 600 você completa a segunda, e derrotando 1800 você completa a terceira, né? Esse livrinho, aparentemente aqui são os Pokélogs, né, o Pokélog Points, então sempre que a gente completar já vai ganhar aqui, ó. A primeira já ganha 1, depois 4, depois 10, então aqui ao todo daria 15 Pokélog Points. Eu acredito que esse livro marrom que tem aqui, ou é o XP, na verdade não, o XP tá aqui do lado, então não, ele deve ser algum outro item, que deve ser alguma informação importante. Tá? Não sei dizer. Aqui temos runas, né? Que vai falar mais pra frente o que é. Aqui tem um total que a gente derrotou interessante. Parece que tá interessante. Vamos continuar. História. As runas são um enigma perdido no tempo, espalhadas por ilhas remotas recentemente descobertas, localizada em uma região marítima pouco explorada próxima de Jotô. Essa aí abre as ruínas misteriosas, onde as pedras dispostas em padrões circulares indicam a existência de rituais ancestrais. As runas parecem conter um pouco poder oculto, capaz de interagir com um Pokémon espiritual e lendários. Interessante, vamos ver o vídeo aqui que eu já tinha dado no play. Vamos ver aqui como é que ficou. Tem uma runona aqui, doideira. Vou deixar em tela cheia aqui para vocês poderem ver melhor, rapaziada. Vamos lá, deixar isso aqui. Aí, ó. Beleza? Provavelmente vai ser um Pokémon interessante ou algum desafio, né? Interessante. Beleza, vamos continuar aqui. Então, entre os Pokémon que
despertam curiosidade está o Runigurs. Sua presença na ilha surpreende os pesquisadores, já que esse Pokémon é considerado nativo de Galar. Lendas locais afirmam que Yamask de Galar foi atraído para o local absorvendo a energia mística nas runas, evoluindo Runerius. Há indícios de que uma civilização antiga venerava os Pokémons lendários e escrevia nesses monolitos fórmulas para canalizar sua força. Essas inscrições estão diretamente ligadas a Pokémon lendários, como Darkrai, Zacian, que é da 9ª geração, né? O Celebi, nosso querido Celebizão Cebolita, o Victini, que é o Pokémon do fogo, se eu não me engano, da 4ª ou da 3ª, que ele aparece no filme dele, né? O Zamazenta, que também é da 9ª, que é junto com o Zacian. Temos o Moltres, nosso querido Moltres, Passarão de Fogo, Mewtwo, Articuno, Zapdos, Ho-Ho, Lugia, Mew. Cada um representa aspectos como o tempo, a luz, a proteção, o conflito, entre outros elementos fundamentais do mundo Pokémon. Cara, muito doido, tá? Muito massa. Vamos ver aqui, esses aqui são as runas, ó. Nightmare, né? Do Darkrai, Guardian, do Guardião, que é o Zacian, né? Que é o que tem o escudo, ou o Zamazenta, que é o outro. Aí me quebrou. Aí eu não lembro agora se o Zacian, mas eu acho que o Zacian é o... Não, o Zamazenta eu acho que é do escudo, o Zacian eu acho que é da espada. Com certeza. Aqui temos um Unscathed, que é o do Celebi, o Victory, que é o do Victini, né? Faz sentido o nome. Heroic, que é o da Zamazenta, se não me engano. O Zacian, não lembro. Acho que o Zacian é da espada e o Zamazenta é do escudo mesmo. O Flaming Wing, que é do Moltres, o Powerful, poder total, que seria do Mewtwo, Frozen, Tempest, Secret. Interessante. Tem uns elementos aqui embaixo também. Então vamos ler aqui mais, que com certeza vai explicar pra gente o que isso significa, tá? Vamos lá? Uma explicação científica foi organizada para investigar a ilha. Uma expedição, né? Eu falei investigação, né? Uma expedição científica foi organizada para investigar a ilha, liderada pelo professor Magnolia, pela professora Magnolia, né? No caso tá aqui, ó. Nossa, que deveinha aqui, ó. Bala. Inclusive, cara, esse cara aqui, se eu não me engano, esse professor, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu tenho certeza que esse é o professor de Sun e Moon, né? Que aquele professor, inclusive, pede a professora em casamento com uma Pokébola, que tem uma aliança dentro da Pokébola. Pra quem viu o anime também tá ligado nisso aí, né? Então tá aí um fato curioso, esqueci o nome dele agora, mas Pokémon é bem da hora, inclusive nos jogos, é bem interessante esse cara, ele é um professor bem da hora. Vamos lá? Especialista em fenômenos energéticos de Galar, o professor Kukui, esse cara aqui, ó, esse mesmo, de Alola, conhecido como seus estudos sobre batalhas Pokémon, enquanto Magnolia busca entender o significado das runas. Kukui tem interesse em como essas inscrições se relacionam com as habilidades e comportamento dos Pokémon. Foi a partir dessa pesquisa que Kukui formulou o conceito de Pokélog. Ele percebeu que as runas funcionavam como registros ancestrais de informações de batalha acumuladas ao longo do tempo. Inspirando nisso, criou um sistema onde treinadores podem desbloquear fragmentos desse conhecimento ao inventar Pokémon selvagens. Acumulando Pokélog Points, esses pontos permitem a troca por runas lendárias, inscrições de poder ancestral e concedem efeitos especiais como bônus de atributos ou vantagens estratégicas para Pokémon, de tipos específicos encontrados na natureza. Interessante. Então, meio que uma manopla. Por enquanto, seria tipo o que uma manopla faz, talvez. Ainda vou ter que ver. Vamos ver aqui, vamos ver. Essas runas não apenas revelam informações valiosas sobre o passado, mas também se interagem diretamente à progressão de nível dos treinadores, oferecendo bônus que influenciam o desempenho durante a jornada. Isso aqui, interessante. Aí falou minha língua. Vambora, família, vambora. Os treinadores que visitam a ilha poderão acompanhar de perto as pesquisas, interagir com os estudiosos e até contribuir com descobertas inéditas sobre o Pokémon. Além disso, Runerigus pode ser encontrado como um raro habitante da região, talvez sendo considerado como um guardião dos segredos das inscrições. Ele também poderá ser capturado pelos jogadores, assim como sua pré-evolução. Interessante, então mais 2 cats novos aí já. Interessante. Agora vamos falar sobre a interface e classificação dos Pokémon. Eu estou curioso, já vi algumas coisinhas aqui interessantes, meu amigo. Vamos embora, então. A interface do Pokélog está localizada na interface de perfil do jogador, que agora conta com uma seção específica para esse novo sistema, né? Aqui do lado você pode ver que tem as seções, né? Interessante. Dessa forma, os treinadores poderão realizar praticamente todas as interações com o sistema de maneira simples e prática. Em outros jogos com sistemas similares, como o Bestiário, é comum classificar as criaturas com base em aspectos biológicos, como se são anfíbios, aves, entre outros. Inicialmente considerando essa abordagem, mas dentro do universo de Pokémon, essa divisão se tornaria complexa e pouco intuitiva, né? Porque misturar muito Pokémon, por exemplo, Pokémon voador de água, tem Pokémon de fogo que é de água, ia ficar realmente muito estranho e eu acho que não seria uma divisão legal, não.
Por isso, optamos por organizar baseado exclusivamente nos elementos do Pokémon, uma divisão bem melhor na minha opinião, né? Que é o Pokémon baseado em elementos, né? Então é a melhor escolha mesmo. Acreditamos que é a melhor opção por ser algo que já faz parte da rotina dos treinadores e também para facilitar na utilização dos bônus, tá? Vamos tô aqui, ó. Temos normal 47,93, Fire 76. Interessante aqui, ó. Tem todos os clãs aí, bem interessante. Da hora, mano. Bom, vamos ver o que mais tem informação para nós aqui. Funcionamento. Registrando os progressos dos treinadores ao derrotar Pokémon em locais de caça, o Pokélog é um registro dessas batalhas em mundo aberto, acompanhando a qualidade de cada Pokémon derrotado e recompensando os treinadores conforme concluem os requisitos de catalogação. O sistema também funciona como uma forma secundária para a progressão do personagem conforme os jogadores exploram o mundo Pokémon. De forma geral, apenas os Pokémons encontrados em mundo aberto ou nos locais de caça serão contabilizados no Pokélog. Aqueles encontrados exclusivamente em conteúdos especiais, DZ, Rifts e outros conteúdos, né? E as DZ nova que vai chegar aí também, não vão contar provavelmente. Os Pokémons e treinadores inimigos não estão inclusos no sistema. Então, se fazer batalha de Pokémon, duelar contra alguém, não conta, né? Contra o NPC e também em missões especiais, só conta os Pokémon no mundo aberto, tá? Doideira. Pokémon considerados raros, como exemplo, Mamoswine e Shiny também serão catalogados, assim como existem algumas exceções como Elder Pokémon Shiny ou Shiny Outland que não são contabilizados, né? Porque já ficam lá, então isso meio que a galera poderia falar infinito os Elder, né? Então realmente faz sentido não contar. E o Mamoswine aqui, por exemplo, são os bosses, né? Que se refere aos bosses do jogo, né? De Penac, também da própria NW, alguns que podem aparecer lá, tá? Então, interessante, muito da hora. Aqui tem uma fotinha, ó. O Shiny Mantine. O Shiny Mantine já tinha no jogo? Acho que não tinha, hein? Aí, ó, mais um Shiny novo confirmado. Será? Eu realmente acho que não. Eu não tô me lembrando que tem um Shiny Mantine atual, não. Ou tô ficando maluco. E a gente pode ver também, galera, como os Shiny são, obviamente, mais raros, eles demandam bem menos, né? 5, 20 e 40. Tipo assim, muito menos, né? O que faz sentido, porque realmente, por exemplo, o Arthur, você vê muito mais, é muito mais fácil derrotar 1800 Arthur do que derrotar 40 Shiny Mantine, né? Vocês podem ver que derrotar Shiny, completar o do Shiny também dá bem mais pontos, né? Vocês podem ver que o total aqui daria 68 pontos em vez de 15, né? Então, interessante. Mas aqui não tá dando XP, ó. Vocês podem ver que não tá dando XP, mas tá dando esse livrinho marrom. Interessante. Vamos lá. Dentro de uma mesma categoria, como por exemplo, Pokémon de nível 40, a quantidade necessária para colocar cada Pokélog será semelhante, com raras exceções. No entanto, é natural que a dificuldade varie entre eles, já que alguns são mais comuns e outros mais raros, né? Isso é verdade, né? Tem essa variação e isso é comum. Em termos de distribuição pelo mapa, por exemplo, completar o Pokélog de um Bronzor pode ser muito mais demorado do que o de um Rhydon, realmente, porque Bronzor tem muito pouco, fica embaixo da Tower 7 lá, da Tower, né? Da Tower 7, né? Eles ficam embaixo da Torre narrante dos Bronzor e dos Bronzong, né? Mas tem muito pouco Bronzor lá, e Rhydon realmente tem muito mais. Assim como um Pachirisu tende a ser mais difícil de encontrar do que um Charizard. Essa diferença fazem parte do sistema e foram levados em conta durante a sua elaboração. Então teremos uma variação natural de Pokémon de mesma categoria. Isso pode ser mudado naturalmente com o tempo. Por exemplo, hoje em dia o local de caça de Ursaring é bem precário em Kanto, mas em Johto terá um local de caça grande. Aí, ó, já revelou que vai ter um local de caçar o Saring em Johto. Já temos mais uma informação interessante. Então vai ter a hunt de Ursaring, da hora. Aqui, ó. Todos em média, pelo que eu percebi, a média dos levels, né, variam. Vocês podem ver, level 100 vai ter em média de 200 a 6.000, mas, por exemplo, o Charizard é 80 e o Pachirisu é 100. Só que o Pachirisu é bem mais difícil de achar, então tem que olhar isso aí. A questão dos pontos também, interessante. A gente pode olhar, cada um tem uma pontuação diferente também, né? A quantidade bem diferente, essas coisas são legais e é bem interessante a gente acompanhar e ver essas mudanças, né, pessoal? Doideira. Vamos continuar aqui, então. Vamos lá. O Pokélog considera todas as variações do Pokémon como entradas válidas para o mesmo Pokémon. Vamos considerar o Pidgeotto como, por exemplo. Caso um treinador tenha interesse em concluir o Pokélog do Pidgeotto, os Pidgeotto encontrados em Kanto, Outland, Brave Pidgeotto, né, Nightmare Pidgeotto ou T1H Pidgeotto serão considerados dentro da categoria do Pidgeotto. Em relação às formas regionais, que de fato são outros Pokémon, cada um possui sua contagem específica. Então, no caso de Grimer, ele possui sua própria categoria, enquanto o Alola Grimer está em outra. Em cada Pokémon contabiliza apenas para a sua categoria. Então, vocês podem ver aqui, ó, que tem o Grimer, o Shiny Grimer e o Alola Grimer, né? Tem 3 categorias diferentes para cada um deles, né? Então é interessante. Então vai ter a do Shiny, do Pokémon normal, e se ele tiver uma forma regional, da forma regional também. Galera, bebam água, lembra de beber água. Vou até beber água aqui, ó.
Delícia, aguinha é bom demais, você tá doido. Vamos lá. Cada Pokémon catalogado possui 3 etapas de progresso. Recompensa os jogadores com experiência, Research Notes e Pokélog. Ah, aqui, então aquele livro marrom é Research Notes. Não tem como saber para que vai servir, a menos que explique aqui embaixo, talvez eu explique, né? Vamos ver. Então, vai dar experiência, Pokélog Points, que são esses pontos aqui, e os Research Notes, que são esse livrinho marrom aqui. Interessante, da hora. Vamos lá, aqui, continuando. Pontos relacionados à experiência. Esse aqui me agrade. Bora. Conclui etapa de Pokélog concede experiência funcionando como uma alternativa completa às tasks tradicionais. Com a chegada de Johto, optamos por não expandir excessivamente o sistema de testes para evitar repetições de conteúdo existentes em Kanto e nas Ilhas Laranja. O Pokélog surge como uma forma mais dinâmica e variada de progressão, semelhante ao sistema de Daily Cats. Vale lembrar que cada Pokémon só poderá ter a sua recompensa resgatada uma única vez. É legal, da hora, mais recompensa pra gente, vai facilitar a galera ter mais recurso no início, talvez. Até pra galera do late game, já que tem nível muito mais alto. Mas principalmente pros iniciantes, cara, essas recompensas aqui vão ajudar demais, cara. Então vai ser muito bom, principalmente pela parte de XP. Vai melhorar muito o level inicial de XP, né? O rush até os 300 ali pra entrar no NW. Então isso aí, tô interessado nisso aí, eu acho bem legal. A maioria das etapas consegue experiência ao serem concluídas. A primeira etapa é mais rápida de completar, enquanto as etapas seguintes exigem mais esforço, mas oferece recompensas adicionais além da experiência. E idealizado como um sistema alternativo de progressão, o Pokélog permite que praticamente todo Pokémon derrotado contribua para o avanço dos jogadores. Ele oferece liberdade de ritmo, podendo ser utilizado em conjunto com tasks e tarefas diárias para otimizar o ganho de experiência, né? Então isso é muito legal, vai ser talvez uma nova forma de conseguir upar levels aí, que é caçando vários Pokémon diferentes, então bem da hora. Temos os Research Notes aqui, ó, vai falar assim o que é, então beleza, top. Research Note pode ser trocado com o professor Kukui por diferentes recompensas. Então temos um videozinho aqui, ó, já podemos ver PB, aqui também tem boost de profissão, interessante. É aquele negócio para aumentar a estamina, né, as horas da estamina lá. O estrelinha de XP de 1 hora e essa plantinha aqui que eu não sei o que é. Mas vamos lá, vou dar uma bisu aqui. Da hora. Cara, essas skins aqui, bonita, tá? Será que como é que vai conseguir elas? Bonitonas essas skins aqui do Manowak de Alola, hein? Doideira, tá? Mas da hora, as recompensas interessantes, cara. Muito da hora. Boost de profissão vai ajudar bastante, principalmente para poder usar para ganhar dinheiro aí, para você upar suas profissões. Por exemplo, o professor vai ajudar muito para aventureiro também, para engenheiro e tudo mais. Então, interessante, que PB doideira, muito. Recompensas boas, essas 4 aqui, essa plantinha, não sei o que é. Mas depois até precisar depois, tá? Vamos lá. Grande parte das recompensas oferecidas pelo professor Kukui variam entre itens que auxiliam na progressão. Citamos como, por exemplo, Totens, XP Boost e Premier Ball. Além dos itens para a progressão, uma nova outfit exclusiva poderá ser obtida com a Research Notes. Então para pegar essa skin é com esse Research Notes. Já sei a primeira coisa que eu vou pegar com meus Research Notes. Vai ser essa skin com certeza. Provavelmente essa skin é pro personagem, não pra conta. Então, tem que olhar isso aí. Mas, doideira. As premiações podem ser trocadas por uma determinada quantidade de Research Notes e elas possuem um limite de troca. Então, os jogadores precisam definir como preferem gastar Research Notes durante as trocas do professor Kukui. O que eu acho que deve acontecer? Ou as trocas têm limite diário, ou elas têm limite mensal. Por exemplo, você pode pegar tantas PB por mês. Sei lá, pode pegar 30 PB por mês, 2 boosts de profissão por mês, 5 negócios de estamina por mês e, sei lá, 5 de XP também. Talvez seja algo assim, né? Pode ser que eu acredito que provavelmente eles vão fazer isso para não ficar a galera poder ficar abusando. Por exemplo, imagina você poder pegar PB, vai causar um alvoroço aí que a galera já compra os baús por causa das PB nos aventureiros. Então pode ser que modifique aí e tenha muita alteração se tivesse essa liberdade de pegar quando você quisesse, né? Vamos lá. Pokélog Points. Os Pokélogs são recompensas virtuais obtidas ao catalogar Pokémon. Pokélog Points podem ser utilizados para desbloquear runas lendárias que possuem conexões com os Pokémons lendários e seus poderes. As runas lendárias desbloqueadas são permanentes para o personagem e podem ser ativadas conforme a necessidade do jogador. Interessante? Os treinadores possuem liberdade para acumular e gastar os Pokélog Points conforme preferirem. Após gastar os Pokélog Points e desbloquear uma runa lendária, não há maneira de desfazer a ação. Não será possível recuperar o Pokélog Points gastos para escolher outra runa lendária. Entendi. Galera, então vamos falar aqui agora sobre as runas. Runas lendárias. Os principais atrativos do Pokélog são as runas lendárias, responsáveis por conceder bônus para os treinadores conforme concluem etapas do Pokélog. Para desbloqueá-las, o jogador precisarão gastar os Pokélog Points e para ativá-las serão necessários concluir uma quantidade de Pokélogs do elemento desejado. Os treinadores poderão ter até
3 espaços para utilizar runas de maneira simultânea. Inicialmente, todos começarão com apenas um espaço habilitado e podem adquirir expansões para desbloquear os espaços adicionais, caso preferirem. Em relação aos benefícios oferecidos, as runas atuam com base no elemento inserido a ela. Isso é após habilitar uma runa. O jogador precisará escolher um elemento antes de ativá-la, e o bônus será habilitado apenas para um elemento selecionado até que o treinador remova a runa / elemento do espaço e ative novamente. Doideira. Abrindo a interface do Pokélog e acessando a categoria das runas, será possível ver todas as runas disponíveis e os respectivos valores bônus oferecidos das 12 disponíveis. Apresentaremos algumas. Então vamos falar aqui sobre a Celestial, que é a do 1000. O treinador recebe uma chance adicional para encontrar shines no elemento escolhido. Isso aqui meio que um Shine Charm, doideira. Nightmare Darkrai. O Pokémon do treinador tem uma chance de causar o efeito de Blind com seus ataques no Pokémon do elemento escolhido. Flame Wing. O Pokémon tem chance de ativar um ataque elemental contra os inimigos do elemento escolhido. Não funciona na Nightmare World. Ocean Lugia. Seu personagem será um pouco mais resistente contra o elemento escolhido. Esse aqui a galera vai usar bastante. Provavelmente vai ser o que a galera mais vai usar esse aqui. Pra ir na hunt, para deixar o Pokémon mais forte. Observação: os valores dos bônus que aparecem nas imagens ou vídeos podem sofrer alterações até o lançamento do update. Desbloqueio de uma runa lendária. Em um exemplo prático, o treinador possui 2.600 Pokélog Points e está interessado na runa lendária de Zacian, que concede uma chance de acerto crítico de Pokémons do elemento inserido. Então, ele gasta Pokélog Points para desbloqueá-la permanentemente. Estará sempre disponível para uso no respectivo personagem. Na sequência, ele precisará inserir um elemento para fazer com que o bônus da runa ative determinado elemento, tá? Então vamos ver um videozão aqui. Deixa eu pausar aqui, deixar em tela cheia. Bora. Então vou ter 3 tipos de runa. Vai custar aqui, ó, tem valores diferentes cada runa. Vocês podem ver, podem sofrer alterações esses valores, né? Provavelmente. Então você tem que selecionar a runa e o elemento aqui embaixo. Você quer que ela... Bom, entendi. Então ele vai desbloquear a runa do Zacian ali. Beleza, escolheu a do Zacian, vamos ver. Não mostrou não. Vamos sair aqui. Doideira. Interessante. Vamos ver aqui mais, né? Aqui tem os 3 espaços da runa, né? Como vocês podem ver, tudo mais. Vamos lá. Adicionamos o elemento runa lendária. Para inserir um elemento em qualquer runa, o treinador deve concluir um número mínimo de Pokélogs da respectiva categoria, né? Então esses 47 aqui de 93 são provavelmente os Pokélogs, são o de Pokémon desse tipo. Então seriam 93 Pokémon do tipo normal, 76 do tipo Fire. No caso, Pokélogs, né? Eu imagino. Não... Assim, eu não sei se contaria os 3 ou cada um daqueles 3, né? Que tem, cada Pokémon tem 3 níveis. Cada um dos 3 conta 1, 2, 3. Ou se completar os 3 só conta 1 ponto, né? E a gente vai ter que ver isso aí. Vamos ver se vai falar aqui. Acho que vai. Para esse elemento, qualquer runa, o treinador deve concluir um número mínimo de Pokélogs de sua respectiva categoria. Considerando que os requisitos de Pokélogs concluídos por categoria é 15 e se o treinador tiver menos que esse valor, não poderá aproveitar os bônus do respectivo elemento. Exemplo, Pokélog da categoria Fire está 10 de 100, Ice está 17 de 100, Electro está 28 de 100 e Flying está 0 de 10. Nesse caso, seria possível atribuir apenas o elemento Ice ou Electro nas runas, porque o Ice passou de 15 e o Elétrico também. Para remover uma runa que está ativa, adicionar um novo elemento, outra runa para colocar no lugar. Então, doideira. Vamos ver aqui esse videozão, deixa eu deixar em tela cheia. Bora. Vamos ver ele mexendo ali. Vai selecionar a runa. Vamos pegar a do guardião e selecionar o elemento normal. Então ela fica ali embaixo, ó, tá vendo? Ela fica no símbolo normal. Tem como você remover a runa. Você paga 500k para remover e poder trocar. Interessante, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. E quando ele bota o mouse em cima também explica o que a runa faz. Interessante, tem explicação da runa. É sempre bom pra galera, se a galera esquecer. Até para eu mesmo esqueço, então é bom. Mas deixa eu voltar aqui, ó, pra gente ver, ó. Ele escolheu aqui o Guardian. Beleza, aqui, ó. Ele clica em cima, aqui, ó, galera. Você que realmente quer fazer isso e tal, remover 500k. Então, a gente pode sim remover a runa e botar outra, mas tem que pagar um valor. Acho que 500k é um preço justo. Então, interessante. Vamos ver o que vai dar aqui. Ele botou outra e tal, vai remover de novo 500k. Então, realmente, todas cobram 500k, aparentemente, independente da runa. Aparentemente, é o preço fixo, não tem variação se a runa gastou mais ponto ou não. É isso mesmo, então sempre vai cobrar 500k. Interessante pra caramba, pessoal. Então, vamos ver esse resumão aqui. Olha,
Que doideira, tá? Resumo. Preparamos um vídeo tutorial com todas as principais informações e fundamentos do Pokélog. Não deixe de dar uma olhadinha. Com certeza a gente vai dar uma olhada agora, né? Mas vamos dar uma olhada aqui embaixo primeiro antes de ver o vídeo. Comentários gerais. O Pokélog é o primeiro sistema que funciona com base no elemento do Pokémon oponente. Então isso que é interessante. Então, aparentemente, o que a gente escolhe aqui do elemento, galera, é pro Pokémon que a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar um Pokémon fogo, então a gente tem que escolher o elemento fogo, tá? Não é do nosso Pokémon. Doideira. Enquanto as Berries atuam no próprio Pokémon, o treinador, os efeitos das runas lendárias atuam diretamente nos inimigos enfrentados, com a expansão contínua no mundo Pokémon. O Pokélog se torna uma peça fundamental na jornada de qualquer treinador, seja para aqueles que estão começando ou querem conhecer melhor os Pokémon enquanto sobem de nível, ou para os mais experientes que desejam desbloquear todas as runas lendárias. Cada treinador encontrará no Pokélog um caminho adequado ao seu estilo de jogo, tornando o sistema ideal para todos que buscam crescer, se aprimorar e explorar ao máximo o universo Pokémon. Ele não é apenas um sistema de registro, mas sim uma nova maneira de explorar e evoluir no mundo, oferecendo aos treinadores um meio alternativo de desenvolver e ganho de experiência, obter recompensas valiosas e aprofundar seu conhecimento sobre as criaturas que enfrentam, seja combinando o Pokélog com testes para um progresso otimizado ou explorando cada detalhe do sistema para desbloquear benefícios estratégicos. O treinador sempre terá liberdade para definir seu próprio ritmo. A seguir, preparamos algumas perguntas e respostas, tá? Então tá aqui, Jotô. Beleza, a gente vai ler isso aqui agora também. Curtindo e tal, e aqui tem o que a galera achou, que vocês querem dar uma olhada aí, que a galera comenta o que eles acharam e tal. Doideira, tá? Vamos ver aqui o pack primeiro, antes de ver o videozão ali. Beleza, deixa eu subir tudo aqui, vamos lá. Pergunta: qual o nível de força em combo AO dos Pokémon TM da categoria Off-Tank e dos novos TR do update de Jotô? Resposta: os Pokémons Off-Tank terão combo em área de força semelhante aos T1C categoria BDD, que possuem um Hard CC, Stun ou Silence, como Salamence, Mega Magnetric e outros. Já os TR terão um combo em área de força semelhante aos dos Pokémon T2, na categoria BDD. Boost Damage, né? Se não me engano, Dealer Damage, se não me engano, acho que é o BDD. Como Alola, Mug, Ninetales e outros. Pergunta: todos os Pokémon TM Off-Tank têm Stun no moveset ou alguns têm Silence? Sim, todos os Pokémon têm Stun em seus movesets. Então, doideira. Aqui essa é a próxima pergunta. Será necessário ter Boost mais 80 para usar os novos Pokémon TM Off-Tank? E quanto aos Pokémon TR? Eu bati no microfone, perdão, rapaziada. Sim, será necessário ter o Boost mais 80 para usar os novos Pokémon TM. No caso, dos TR, apenas o Boost mais 70 será necessário. Então, interessante, para a gente usar os TR, por exemplo, Charizard TR e outros Pokémons, mais 70 no mínimo. E para usar os TMs novos, como a Milotic, entre outros, vai ter que ter mais 80 no Pokémon, galera. Essa aqui, doideira, tá? Pergunta: vou precisar conseguir a Mega Stone e o TM para o meu Aerodactyl e o Mega Metagross? Resposta: não, Aerodactyl e Metagross não vão receber TM, apenas a Mega Stone. As versões Mega desses Pokémons terão força equivalente aos novos TM e serão adquiridos em pedaços, ou seja, será necessário juntar 10 pedaços de Mega Stone para obter o TM em Collection dos outros 8 Pokémons anunciados. Será necessário juntar os respectivos 10 discos de TM. Doideira. Pergunta: será possível colocar dois TMs ou misturar TM e TR no mesmo Pokémon? Resposta: inicialmente não será possível, porém estamos verificando a viabilidade dessa ideia caso se torne algo possível, como faremos no futuro. Pergunta: qual elemento dos novos Pokémon TM Off-Tanks e dos novos TRs? Os novos TMs e os dois novos Mega Aerodactyl e Mega Metagross são todos de elemento único relacionados aos seus ataques apresentados no vídeo do último informativo. Já os Pokémon TR manterão seus elementos originais, como por exemplo a TR Jinx manterá seu elemento Ice e Psíquico, né? Gelo e psicológico. Vou bater seu psicológico. Cadê? Pergunta: Mega Metagross e Mega Aerodactyl vão ter Fly? Sim. Será possível voar nesses Pokémon? Pergunta: você vai precisar de Boost mais 70 para usar os novos Pokémon TRs, então tecnicamente não vai dar para usar no nível 100. Como divulgado, o nível 100 indica apenas o nível necessário para se equipar o item. De fato, para utilizar o Pokémon será necessário o nível 150 para os que têm sua versão base no nível 80, como Wigglytuff, Piloswine, Charizard, etc. E nível 170 para os Pokémon que têm sua versão base no nível 100, como Shiny Crobat, Weavile, Heracross e outros, né, etc. Então, isso aqui, eu imaginei que fosse isso, né? Porque a ideia dos TRs, na verdade, são Pokémons para entrar na sua rotação, né? Para meio que ser Pokémons para você poder caçar ali tanto no Outland, como até na própria lendável. Vão fazer substituição, né? Mas eles também vão servir para utilizar, talvez, na Outland, eu acho. Não lembro. Eu tenho que ler. Ou eles vão ser só DPS. Agora tem que lembrar, porque
Vou verificar, ligadinho. Vai ver daqui a pouco, rapaziada. Pergunta, vai ter como retirar TMTR de um Pokémon? Sim, será possível. Pergunta, tem um Mega Pokémon. Ganho um TR, vou conseguir equipar os dois mesmos Pokémon? Sim, será possível o mesmo Tiranitar virar o TR Tiranitar ou o Mega Tiranitar? Da hora. Por exemplo, é a mesma coisa. Pergunta, por que o TR Snorlax não apareceu no vídeo da divulgação? Resposta, infelizmente não conseguimos deixar ele completo. Pronto, a tempo de divulgação, precisamos dos golpes dele futuramente. Pergunta, Pokémon TMTR vão manter os addons das suas versões base? Sim. Então tá aí algumas perguntinhas, rapaziada. Então bora ver o vídeo aqui do mano. Nossa, o cara falou na minha alma. Olá, meu bom. Tá bom? Deus te abençoe, meu lindão. Vamos meter uma qualidade de zona aqui. Deixa eu dar uma baixada que eu não quero estourar meu ouvido, não. Vamos lá? Eu acho que não vai sair o áudio. Pera aí, eu acho que não. Deixa eu ver se tá saindo o áudio. Não tá saindo o áudio, não. Pera aí, rapaziada, que eu vou ter que fazer uma parada aqui. Deixa eu ver se vai sair. Não tá saindo. Agora vai sair o áudio aí, ó. Eu tava olhando aqui na configuração, não tava aparecendo o áudio, agora vai sair o áudio pra vocês. Aí, olá, treinadores! Hoje venho apresentar a vocês o Pokélog. Pokélog, presente pra mim, Pokélog é um sistema que registra o progresso dos treinadores ao derrotarem os Pokémon em locais de caça. O sistema também funciona como uma... Eu queria falar, galera, essa skin ficou bonitona, esse Pokémon aqui da hora também. Doideira, professor e tal. Essa skin do Marowak foi zica, tá? Forma secundária para a progressão do personagem conforme os jogadores exploram o mundo Pokémon, acompanhando a quantidade de cada Pokémon derrotado e recompensando os treinadores conforme concluir os requisitos de catalogação. Para acessar a interface do Pokélog é bastante simples, basta abrir a aba do perfil e em seguida selecionar. Vamos dar uma olhadinha aqui, esse perfil já tinha sido mostrado nas introduções anteriores, na primeira de Jotô, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma pausa, dá pra gente decorar nosso perfil bonitão, né? Muito da hora, vai poder talvez botar mais coisa que tem coleções que a gente tem, tipo, ele tem o do Raikou, Device, Manopla, Critical Cat, ele tem a botinha, né? Eu dele que tem um nível de profissão, quantos cats ele já fez, o nível dele, Nightmare, Avatars. Avatar seria o que? Seria a skin que ele tem? A quantidade de skin que ele tem? Deve ser, né? Pokélog oficiais win, né? Pra quem tem torneio, a galera poder exibir quantas pessoas, vai dar pra ver quantas pessoas já ganhou o torneio aqui. Aqui vai pra gente ver as badges, tanto de Jotô de canto, clicar aqui deve pra de canto. Interessante, interessante. O perfil e em seguida selecionar o Pokélog, menu lateral. Na tela principal do Pokélog, você verá três coisas principais: a divisão de elementos, a área das atividades e a quantidade de Pokélog Points que você tem. Doideira. Ao clicar em um elemento, você verá todos os Pokémon do elemento que fazem. Vai ver todos os Pokémon do elemento. Então é isso mesmo, galera. Talvez... Vamos ver, né? Ele vai falar aqui mais, mas talvez os pontos desses... Deixa eu dar uma voltada aqui. Eu botou menos. Esses 93 aqui, né? 50 e 76 sejam os Pokémons, né? Sejam todos, né? Interessante, vamos dar uma voltadinha aqui. E a gente já pode ver aqui, ó. Shiny Vulpix. Interessante, que mostra todos os Shines, né? Ó. Shiny Charmander, Shiny Charmeleon. Quer dizer, Shiny Charmander. Charmander, Charmeleon, Charizard, Shiny Charizard. Aí temos a Vulpix, tem a Shiny Vulpix. Ter ou mostrar os Pokémon desconhecidos. Mostrar apenas os Pokémons que possuem uma recompensa para ser coletada e também... Opa! Mostrou aqui, já tinha sido mostrado, se não me engano, a primeira evolução, mas mais uma confirmação do nosso querido Shiny Growlithe, que vai ter a Arcanine Hisui também. Coletada e também ocultar ou exibir os que já foram concluídos. Para acessar mais informações sobre o Pokémon, basta clicar sobre sua imagem. Na tela de informações, você irá encontrar o número total de Pokés que já foram derrotados, os marcos de progresso e as recompensas disponíveis para eles. Quando uma recompensa estiver disponível para ser coletada, basta clicar sobre ela. Além disso, é possível acompanhar o progresso do seu Pokélog no Pokélog Tracker. Doideira, aí vai ficar aparecendo o que falta pra gente não precisar ficar abrindo essa página toda hora. Massa, isso é massa. Em relação à área de runas lendárias, nós temos 3 slots para runas. Um deles é desbloqueado para todos, enquanto os demais poderão ser desbloqueados por meio de um custo. Clicando no slot disponível, a interface de runas e elementos será aberta, e você poderá conferir cada uma das runas e seus efeitos, também quantos Pokélog Points são necessários para desbloqueá-la. Após adquirir uma runa, você deve escolher um elemento para ativar o seu efeito. Por exemplo, vou ativar a runa lendária do Mewtwo, para caçar Pokémon do tipo Grass. Então, basta selecionar e escolher o elemento Grass. Pronto, o efeito da runa estará ativo em todos os Pokémon que possuem o elemento Grass.
Para trocar a runa ou da elemento hora. inserido nela, é necessário pagar uma taxa. Então basta clicar sobre a runa e confirmar para limpar o slot. Na sequência, é só selecionar o novo elemento ou a nova runa que estará ativa. Caso você tenha mais de um slot desbloqueado, você pode ativar mais de uma runa por vez, podendo chegar em até 3 runas ativas de maneira simultânea. Espero que todos tenham gostado e fiquem atentos nas Da hora, cara, da hora. Tô animado com esse sistema de runa, hein? Doideira, doideira. Vamos dar uma olhadinha aqui nos TM, nos TR, antes de finalizar o vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês que ia mostrar. Então tá aqui, né? Foi lançado pra gente o Johto 2, né? Novos Pokémon TM e sistema TR, né? Vou ler por tudo aqui pra vocês. Temos os videozinhos também, né? Vamos ver os vídeos primeiro? Acho que vai ser melhor pra vocês, rapaziada. Vamos deixar aqui, a qualidade tá boa. Aí, ó, a Lola Marowak. Vou baixar a música aqui, só vai mostrar, né? Esse que eu já tinha visto. As skills, inclusive, tá bonitona. O Marowak, se não me engano, ele é o tanque, né? Doideira. Ele tem amizade tanque bonitona. As skills, tá? Nossa, que isso. Monkzada TM aí também, interessante. Achei a skill muito bonita. Muito da hora. Eu suspeitava que o Monkey ia chegar, tá? Na época seria um dos TM novo, porque ele é bem interessante e é um Pokémon diferenciado, né? O Caruzada Mega Lucario aí. O Mega Lucario, esse aqui já existe, tá, rapaziada? O Mega Lucario, só que o Mega Lucario que existe hoje em dia é o Iron. Esse aqui é o Garden Strike que tá chegando, tá? Nós temos a Mega Altaria. Bandeira. Muito massa. Musiquinha bolada, hein? Vamos ver, tem uns Pokémon. Esse Mega Charizard X ficou insano, tá, rapaziada? Ficou insano, na minha opinião. Achei muito da hora a animação dele. Ficou doideira, ficou doideira. Mas o que não entra na minha cabeça é uma coisinha só. Esse aqui eu tenho que falar. Esse aqui virou Mega Dragão, velho. Não faz nem sentido esse aqui ser o dragão. Porque, quer dizer, na verdade esse aqui é Dragão Fogo, né? Se não me engano, agora eu não lembro agora. Mas sei lá, eu acho que o Mega Charizard do outro deveria ser mais... Deveria ser a prioridade do Mega Y. Por mais que esse aqui é mais bonito, né? Mas sei lá, posso estar falando bosta aí. Mas sei lá, eu prefiro esse. Pra mim o Mega X é muito melhor do que o Mega Y. Mas eu acho que pela lógica, quem deveria ter ganhado na verdade, deveria ter sido o Mega Y. Mas aí é cada coisa, né? Mas as animações do Mega desse Charizard ficaram insanas. Pra mim foi as melhores, velho. Muito bem feita. Muito da hora. O meu favorito, esse aqui, rapaziada. Esse aqui eu tava esperando, graças a Deus. Vou melodizada. Vai ganhar um TM, que é essa que eu queria, tá? Desde quando eu criei nosso personagem aí pra fazer a nossa série Guia de Iniciantes para Iniciantes, cara, eu queria ter melhor time. O time finalmente vou poder ter, lógico, vai demorar pra caramba ainda. Primeiro, porque tem que esperar ter ela no mercado, então ela vai ser uma fortuna, então tem vários fatores. Mas só de poder ter a oportunidade de algum dia ter, tá ótimo, cara, muito da hora. Esse rabinho dela piscando provavelmente deve ser habilidade pra aumentar a defesa dela. As habilidades em si dela não achei que ficaram tão bonitas, ficaram mais simples do que o dos outros, mas é um Pokémon que eu tô doido pra usar e bora, dale que dale. Shiny para usada. Achei que as skills dele ficaram bem bonitas. Megano, quer dizer, Megano, Shiny Megano. Shiny Megano, cara, é um Pokémon parado, nem todo mundo, tinha um tanto de gente que tinha guardado, ninguém usava pra nada. Agora o Pokémon valorizou horrores, cara. Na moral. Muita loucura, muita loucura. Galera, comentem o que vocês estão achando do vídeo, suas ideias, seus pontos de vista, o que vocês acham ou não. Mega Metagross, dá-lhe um monstro. Aí, Pokémon lendário da franquia aí. Cara, o Steven que eu diga, né? Aí, ó, Mega Aerodactylo. O Aerodactylo era caro, agora ficou mais ainda, né, meu patrão? Você tá doido, você tá doido. A animação da hora, essa de cair as paradas. Muito bem feito. Cara, tô empolgado, muita coisa aí, tá, galera? Muita coisa, tá? Aqui tá a listinha bonitinha. Galera, não vou falar tanto, porque esse vídeo já tá ficando muito grande. E quando o vídeo é grande, a galera geralmente não assiste muito, tá? Mas eu vou deixar aqui já convidando vocês para um próximo vídeo que eu vou postar. Eu vou estar mostrando aqui e falando desses Pokémons, galera. Eu vou estar falando aqui, vou fazer um vídeo mais curtinho, falando sobre esse negócio aqui, desse TM, desse TR. Então, se você não quer perder esse vídeo, já se inscreve aí e bora fique ligado que esse vídeo vai sair em breve no meu canal, tá? Aqui temos os teasers dos TR, tá, rapaziada? Eu vou passar aqui pra vocês rapidão. Vamos lá.
Com isso agora, o único Pokémon que não tem nada do Charizard é o Charizard Y, né? O resto, todos os outros Charizard tem alguma coisa, né? Basicamente o Charizard acho que hoje é o Pokémon que mais tem. Que ele tem o Shiny é utilizado, o Shiny tem um TM, agora o Mega X tem um TM também, e o normal vai ter um TR, muito doido. Mas essa aqui pra mim é uma situação muito interessante, porque vão trazer Pokémons clássicos pra galera poder estar usando aí, cara. E quanto mais Pokémon poder usar na rotação, pra mim melhor, cara. Isso é muito bom. Lá, temos o Dragonair e o Charizardão aí ganhando as skills novas, muito bonitas por sinais, cara. Heracross e Jinx também, interessante pra caramba. Temos também o Magnezone e o Scizor. Temos o Shiny Crobat e o Weavile. Massa. Temos o Tyranitar e o Scytherane. Eu gostei muito do Tyranitar ganhar isso, tá? Eu gosto muito de Tyranitar, rapaziada. O Wigglytuff e o Skarmory também aí. Pokémonzadas brabos. Temos o Venossauro e o Kingdra. Brabo, brabo. Temos o Quillowswane, Slowking. Slowking brabo, só com suas habilidades específicas diferentes. Tá aqui a lista, tá, galera? Tem, além desses que mostrou, também temos o nosso querido Snorlax, tá? O Snorlax não apareceu no trailer, mas ele também tem, tá? Então eu vou estar fazendo um vídeo, galera, mostrando pra vocês tudo direitinho, então não perca. E eu vou fazer um vídeo também que eu não fiz quando saiu da primeira atualização de Johto, galera, isso mesmo. Então, como essa 2 é meio curtinha, eu vou fazer o da 1 e da 2 junto em um único vídeo, tá, rapaziada? Temos aqui várias atualizações, temos o Redzado aqui, ó, esperando na montanha. Cê é louco, o desafio do Red vai ser brabo, tá? Tem muita coisa, muito empolgado que eu tô pra Johto, galera, muita coisa chegando aí. Você tá doido? Então não deixa de se inscrever, acompanha o canal e segue nós, que vai trazer conteúdo a rodo, meus amigos. Então vambora com força total, daquele jeitão que vocês estão ligados. Então, galera, tá aí, um vídeozão bravo pra vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido. Deus abençoe cada um de vocês, meus lindões. Tamo junto, um grande beijo, um grande abraço na bunda de cada um. E desejo um ótimo dia, uma feliz semana. E que Deus abençoe vocês, tá? Então, tamo junto, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Tá aí, essa foi a atualização 3 de Johto. Assim que sair mais coisas, eu vou estar trazendo. Então, não perde. Agora eu vou trazer sempre quando sair em primeira mão. Então, bora que for total. Um grande beijo, um grande abraço. Falou e fui!